Oi, pessoas. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei a hora que você está me assistindo, né? Eu sou Núbia Cristina, estudante de licenciatura em Letras da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, aqui em João Pessoa. E hoje eu vim falar com vocês um pouquinho a respeito de linguística, né? Em especial, linguística cognitiva. Linguística cognitiva. Como a gente pode ver aqui na tela do computador, linguística cognitiva. É o assunto que eu vou abordar junto com vocês. Um pouco do assunto de linguística cognitiva. Como diz aqui, ó, o que é linguística cognitiva? É uma perspectiva de pensamento corporificado, estruturas de percepção, tem caráter interacional, de construção e de significado, sendo o usuário da língua como centro, personagem principal, unificação de mente e corpo do indivíduo, suas reações no espaço em que vive. Então, segundo essa exposição que eu li para vocês agora, a linguística cognitiva é tudo aquilo que é concebido através do ambiente que vivemos. Quando o bebê nasce, que ele vai crescendo, que ele vai se enturmando com o seu familiar, ele vai captando as imagens, vai captando também o falar, a língua do pai, da mãe, do vô, do padrinho, da madrinha. Então, todo mundo que está ali, ele vai captando, vai absorvendo para posteriormente aprender a falar aquela mesma língua. A cognitiva diz isso para nós. A linguística cognitiva, ela diz isso para nós, que todo o nosso aprendizado é de acordo com o ambiente que a gente vive desde criança, desde o ventre materno. Inclusive, tem até um ponto aqui que vai falar sobre isso, certo? Aí, no segundo slide, está dizendo assim: a linguística cognitiva surgiu como uma nova proposta teórica, logo após o gerativismo, que foi um estudo da linguista do norte-americano do linguista norte-americano Noam Chomsky, que considerou a linguagem como um sistema de conhecimento autônomo, depositado no cérebro do indivíduo e constituído de uma série de princípios inatos, referente à estrutura gramatical das línguas, sem variação de forma universal, ou seja, em todas as línguas do mundo. Então, a linguística cognitiva, ela veio depois do gerativismo. E o que é gerativismo? Gerativismo, segundo esse linguista aqui, essa linguista aqui, Noam Chomsky, ela falou que o gerativismo era gerado, ou seja, era o princípio inato, quer dizer que o homem, a mulher, o bebê, ele já nasce com aquela coisa de saber falar, de saber ler, de saber escrever, de saber se comunicar. E não é assim para linguística cognitiva. A linguística cognitiva diz que a pessoa aprende de acordo com o tempo, com a compreensão da sua família, entendeu? Já o gerativismo não. Ele dizia que o indivíduo já nasce com isso, já nasce com o dom de saber, já nasce com o dom de aprender. Não, ele não nasce, segundo a linguística cognitiva, não nasce. Vai aprendendo aos poucos, de acordo com o desenvolver do tempo, dos dias, dos meses, é que vai aprendendo, certo? Vamos passar para o próximo slide. Vamos, meu filho. Aí fica difícil assim. Eu não sei como é que pula. Ferrou. Pronto. Aqui chegamos no outro slide. Essa mesma linguística, Chomsky mostrou a importância dos processos cognitivos, explicando as diversas maneiras como a nossa mente interage de acordo com o mundo que nos cerca, avaliando os processos que fazem parte dessa interação. Porém, limitou-se a abranger questões relacionadas ao desenvolvimento e maturação da capacidade biológica, ou seja, que cada pessoa possui um raciocínio que é ligado ao organismo humano. Exatamente. Esse raciocínio faz com que a gente aprenda desde criança como é que se comunica, como é que a gente se comunica com com a nossa família, com as pessoas. Exatamente através desse raciocínio que a linguística cognitiva estuda e nos mostra que a pessoa vai aprendendo de acordo com o tempo. E
o desenvolvimento e maturação da capacidade biológica. Então, se é da biológica, é através de o quê? De um raciocínio. Aí aqui é o próximo slide. A linguística cognitiva surgiu por volta dos anos 80, trazendo uma nova abordagem dos estudos da linguagem no que diz respeito à sua relação com a experiência humana, as práticas socioculturais, ou seja, uma perspectiva onde o usuário da língua é o centro da construção do significado, em que ele não busca por regras pré-estabelecidas, mas ele mesmo é o produtor do significado da sociedade que vive. Exatamente. O que significa dizer isso? Significa que cada pessoa tem um modo de decifrar cada palavra. Ou seja, se a criança aprendeu que uma coisa é uma bola, vai continuar sendo uma bola, porque o pai e a mãe já passou isso para ele, através da sociedade em que vive. Então, o usuário da língua é que faz o centro da construção do significado. Ele é o centro, ele é o centro. Ele vai ser sempre o centro da construção do significado de cada palavra pré-estabelecida. Não busca palavras pré-estabelecidas, mas ele mesmo estabelece. Ele mesmo estabelece. Entendeu? Simbora para o próximo slide. Pode-se ver e entender a linguística cognitiva com uma visão mais ligada à conexão entre linguagem, pensamento e experiência vivenciada. Olha, é a junção dessas três coisas, da linguagem, do pensamento e da experiência vivenciada. O que aprendemos e guardamos na memória no ambiente cultural, social e pessoal em que estamos inseridos. Então, a partir da linguagem, que linguagem é essa? A linguagem que escutamos desde crianças. O pensamento, a partir do momento que a criança passa a ter seus pensamentos, ela vai ligar que aquela palavra significa aquela coisa que já foi apresentada a ela. E a experiência, exatamente a experiência que ela teve. Pode fazer um exemplo aqui, por exemplo, de comida, né? Quando a criança gosta de uma certa comida, ela vai sempre lembrar que o nome daquela comida já foi passado para ela. Por exemplo, se ela gosta de pipoca, aí o pai apresentou aquela pipoca para ela. Então, ela vai sempre ter na linguagem dela que aquilo ali é a pipoca. Ela vai pensar na pipoca e vai ter a experiência da pipoca. Então, ela vai sempre guardar na memória do ambiente cultural, social e pessoal em que ela está inserida aquela pipoca. Então, sempre que ela lembrar, tiver aquela retenção, remeter o pensamento, ela vai lembrar que aquilo ali é uma pipoca. A comunicação é uma atividade compartilhada, ou seja, há uma série de movimentos feitos em conjunto a fim de ter uma compreensão mútua. Exatamente. O que é atividade compartilhada? Exatamente isso. A comunicação feita dos pais da criança para a criança, ele compartilha aquela atividade da comunicação, que é uma série de movimentos feitos em conjunto para ter uma compreensão mútua. Ou seja, a partir do momento que a criança escuta certa palavra, ela vai sempre lembrar daquela palavra. Experiências do corpo com a realidade, conhecimento sobre o mundo ocorre a partir do ventre materno. Foi o que eu falei lá no início, tá vendo? Que a partir do ventre materno, ela já começa a escutar as coisas que o pai e a mãe falam, e a partir do momento que ela começa a conviver, já depois de nascida, ela vai escutando palavras, e ela vai assimilando na sua memória, tendo conhecimento sobre o mundo, tendo conhecimento do corpo, em realidade. A significação buscada pelo indivíduo muda de acordo com a diversidade do lugar, região, etc. Relacionado a alguma coisa, gesto, tudo, ação e prática. Palavras iguais podem ter significado diferente. Por exemplo, manga pode ser manga fruta e pode ser manga parte da blusa. Então, muitas vezes, há uma confusão na cabeça da criança que ela pensa que assim, manga, porque manga é fruta e manga também é a parte da blusa. Ela vai aprender isso com o passar do tempo. Com o passar do tempo, ela vai aprender que manga é aquela manga gostosa que a gente come e manga também é a manga da blusa. Então, é a mesma palavra para dois significados. E isso existe outros tipos de exemplos. Aí vem as metáforas da linguística cognitiva, que as metáforas conceituais, que é o pensamento e linguagem. O que significa isso? A interação entre o pensamento, eu pensei em alguma coisa, eu falei alguma coisa. É a ideia aliada à estrutura fundamental do que compreendemos e falamos. Vejamos esses exemplos. Está chovendo canivete. Sabemos que isso não está acontecendo, mas falamos assim, entendeu? Aqui é uma mais, viu? Eu esqueci o M. Então, não está chovendo canivete, mas muitas vezes, pela ação, a gente fala, está chovendo canivete. Ela explodiu de raiva.
Ato de explodir nos remete a algo que não é raiva. Exatamente. Se explodiu, explodiu tipo uma bomba, explodiu um bujão de gás, explodiu uma panela de pressão. Nunca vai explodir raiva, né? Mas aqui, como a gente sempre fala, explodiu de raiva. Então, explodir de raiva não está ligado exatamente ao que aquela bomba que explodiu, mas a pessoa que teve aquela reação de explosão por causa da raiva. A mesma coisa de estar chovendo canivete. Que a gente sabe que não vai chover canivete, mas muitas vezes fala-se assim. Metáfora da sistematicidade, que são padrões decorrentes entre padrões conceituais. Exemplo, o amor é uma guerra. Quer dizer, como é que o amor é uma guerra? Como é que o amor se remete a uma guerra? Não, muitas vezes falamos assim, mas estamos falando de padrões decorrentes entre padrões conceituais. Quer dizer, os padrões que se aliam aos padrões conceituais. Aí tem a metáfora de corporeidade, que é a base da experiência corporal. Ou seja, aqui um exemplo, vou voar. Como é que eu vou voar? Sentido de andar rápido. Então, essa é uma metáfora de corporeidade. Corporeidade. E a metáfora de universalidade traz o que é comum na vida. Exemplo, cada macaco no seu galho. Não se intrometa na vida dos outros. Quer dizer, a partir do momento que eu falo cada macaco no seu galho, eu não estou me referindo a um macaco. Eu estou me referindo que a pessoa não deve se meter na vida da outra, se intrometer. Então, significa que é uma metáfora de universalidade. Que eu estou fazendo aquela relação entre o macaco e a pessoa, né? Que não é o macaco, mas é a pessoa. Então, esses tipos de metáforas têm a ver com a linguística cognitiva. Um apanhado geral da linguística cognitiva. Aqui são as referências de onde eu pesquisei. Pesquisei nesses 3 lugares aqui, entendeu? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer coisa, pode acessar isso aqui que está lá, tá? Fiquem com Deus. Deus abençoe.